campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando o nosso site. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para realizarmos a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos caiu, ao abrirmos o livro, nos caiu o capítulo 11, Amar o Próximo como a si mesmo. Os itens 1 e 2, o mandamento maior. Os fariseus, quando souberam que Jesus havia feito os saduceus se calarem, reuniram-se em conselho, e um deles, que era doutor da lei, perguntou-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a esse, é amar o próximo como a si mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. Item 2. Façam aos homens tudo o que gostariam que eles fizessem para vocês, pois essa é a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratem todos os homens da mesma maneira que gostariam de ser tratados. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E aqui está em destaque, a expressão a lei e os profetas. Então, o que seria essa lei e os profetas? Aí o próprio Evangelho nos explica que, ao citar a lei, Jesus referia-se aos livros do Velho Testamento, que continham os mandamentos a que os israelitas obedeciam. Já os profetas foram todos os espíritos superiores que estiveram na terra antes de Jesus para falar em nome de Deus como porta-vozes da espiritualidade. Então, sempre estivemos, talvez não cientes do que era a espiritualidade, mas sempre estivemos em contato com essa espiritualidade. E ao abrir esse trecho, esse capítulo, cujo título desses dois itens que nós lemos é o mandamento maior. E que mandamento maior é esse? Esses dois itens nos falam sobre o amor. E aí eu tive a curiosidade de ir um pouquinho mais adiante nesses capítulos, porque nós vamos ver que em todo o nosso evangelho o amor é citado, é referenciado, mas em especial neste capítulo, cujo título é Amar o Próximo como a si mesmo, no capítulo 12, que é Amem os seus inimigos, lá no capítulo 15 também, nós vamos encontrar algumas frases falando sobre o amor, e o capítulo 15 se refere a fora da caridade não há salvação, e no capítulo 19, a fé que transporta montanhas. E como eu já disse, em todo o evangelho é falado sobre o amor, e foi isso que Jesus veio fazer aqui junto a nós, nos falar sobre o amor. E aí eu tive a curiosidade, então, de retirar algumas frases desses capítulos que eu citei, e que agora eu vou ler para vocês, e depois a gente vai comentar um pouquinho a respeito, Então, assim, eu fiz uma ordem para mim, mas estão relacionados a esses 4 capítulos que eu citei. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. O amor é de essência divina. Todos os homens, do primeiro ao último, possuem, no fundo do coração, a chama desse fogo sagrado. Amem a Deus, mas saibam por que o amam. Acreditem em suas promessas, mas saibam por que acreditam nelas. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Então, as primeiras frases já nos remete, e nós vamos ver ao longo da leitura de alguma dessas frases, nós vamos ver que vão haver algumas repetições, sobre esse tema tão maravilhoso que é o amor. Mas e por que há essas repetições?
porque justamente nós ainda somos seres imperfeitos que nós só aprendemos através da repetição. Então nós vamos prosseguir lendo as outras frases, né, que falam sobre esse tema. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. A lei do amor é o primeiro e o mais importante ensinamento da nova doutrina. É ela que, um dia, destruirá o egoísmo sob qualquer forma que ele se apresente. A esperança e a caridade são as consequências da fé. Não é a fé que dá a esperança de se ver cumprir as promessas do Senhor? Pois, se não há fé, que esperança ter? Não é a fé que dá o amor? E se não há fé, que amor se pode ter? E que amor será esse? A lei do amor, que manda amar indistintamente a todos, não nos livra o coração do convívio e da ação dos maus. Se a caridade tem como princípio amar o próximo, amar os inimigos é a mais sublime aplicação deste princípio. A palavra amar utilizada por Jesus nesse ensinamento pode causar algum equívoco quanto à sua interpretação, pois ele não quis dizer que devemos ter pelo inimigo a mesma ternura que temos por um amigo. Amar os inimigos é ter para com eles um sentimento desprovido de animosidade. Amar no sentido profundo da palavra é ser honrado, leal, consciencioso e fazer aos outros aquilo que se deseja para si mesmo. Amem o próximo como a vocês mesmos. Mas afinal, quem é o meu próximo? Será a família? A religião? A pátria? Não, é a humanidade inteira. Os efeitos dessa lei são o aperfeiçoamento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrena. Amem os inimigos, façam o bem para aqueles que os odeiam, orem por aqueles que os perseguem e caluniam, para que sejam filhos do meu Pai que está nos céus, que faz nascer o sol sobre os bons e os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Quando a caridade for a regra de conduta entre os homens, eles deverão ajustar seus atos e palavras ao ensinamento de Jesus. Não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês. Não façam aos outros o que não gostariam que os outros fizessem a vocês, mas ao contrário, façam a eles todo o bem que puderem. Amar o próximo como a si mesmo, fazer aos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro do que adotar como regra fazer aos outros o que desejamos para nós. Não recusem o amor que receberam generosamente de Deus a nenhum de seus irmãos. Ficariam também felizes se recebessem deles tudo o que necessitam. Deem a todos os sofredores uma palavra de esperança e de conforto. Serão todo amor e todo justiça. Amem o próximo como a vocês mesmos. Façam aos outros o que gostariam que os outros fizessem por vocês. Respeitem os inimigos, perdoem as ofensas se quiserem ser perdoados. Façam o bem sem ostentação. Julguem-se a si mesmos antes de julgarem os outros. Amem-se uns aos outros e serão felizes. Procurem amar principalmente aqueles que inspiram em vocês a indiferença, o ódio e o desprezo. Amem muito para serem amados. Esse pensamento é tão justo que encontrarão nele tudo que consola e acalma as aflições de cada dia. Ou melhor, praticando o ensinamento de amar para ser amado, irão se elevar de tal maneira acima da matéria que se espiritualizarão
antes mesmo de deixarem o corpo físico. Então essas são algumas das frases que eu achei muito interessante ao longo das leituras que a gente faz no Evangelho, né? Ao praticarmos a leitura do Evangelho no lar, a gente vai encontrando essas frases. E eu achei tão interessante, tão bonito, porque são vários capítulos. Eu citei apenas alguns, mas o sentimento, o mandamento maior, que é o amor, está presente em todo o nosso Evangelho, né? Então a gente vai ver ao longo das leituras feitas que nós vamos encontrar frases que nos remetam a esse sentimento. Mas eu achei interessante nós destacarmos, não é? Porque nós estamos vivenciando uma época em que nós precisamos ter um olhar para o nosso irmão. E várias vezes nessas frases que eu citei, fala daqueles, nos remete aos itens 1 e 2, né? Amar, olha o que diz lá no item 1. Amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com todo o seu entendimento, com toda a sua razão. Então esse é o primeiro mandamento que, se todos nós seguíssemos, o mundo já estaria muito melhor, né? Nós já estaríamos olhando para o outro, como diz aqui, amar o próximo como a si mesmo. Esse é o segundo mandamento. O que é amar o próximo como a nós mesmos? Nós vamos nos amar. O que é amar? É querer o bem, querer tudo de bom para nós. E se eu quero tudo de bom para mim, eu também preciso querer tudo de bom, tudo de melhor para o meu próximo. Esses dois mandamentos, essas duas leis aqui, né, que foram trazidas, que Jesus veio nos exemplificar, essas duas leis já nos ajudam muito a seguir o nosso caminho. E essas frases que eu retirei do Evangelho nos falam em amor, um amor universal, não aquele amor egoísta que a gente tem pelas pessoas que nos rodeiam. Ele pede também para nós amarmos os nossos inimigos, que a gente sabe que é uma coisa que não é fácil, né? E como aqui diz, né, tem uma frase que diz: amar os inimigos é a mais sublime aplicação desse princípio, do princípio do amor, né? E amar esses inimigos, a gente não é que eu tenho que fazer para ele o mesmo que eu faço para o meu amigo. Não consigo fazer isso, né? Porque eu tenho alguma coisa com ele, mas eu tenho que ter um sentimento desprovido de animosidade. E o que significa isso? Significa que eu vou, ao pensar no meu inimigo, aquele que me fez alguma coisa que eu não gostei, eu vou pensar nele como o meu próximo. Se eu não tenho ainda esse sentimento de ir lá abraçar, né? Ou se eu ainda não estou em condições de perdoá-lo, mas que eu não deseje o mal para ele. Que eu comece nas minhas preces a pedir perdão por ele. Porque de repente ele se tornou meu inimigo, porque quem sabe eu fiz alguma coisa da qual ele não gostou e que aí ele se tornou aquele meu desafeto. Então eu preciso ter para ele um olhar diferente, não aquele olhar de animosidade, de desejar que tudo de mal lhe aconteça. Não. Ele é meu irmão. Eu não posso conviver com ele, né? Porque eu ainda estou magoada, sentida, que também não seria um sentimento adequado. Mas eu devo começar a revisar o meu modo de pensar a respeito dele. Então nós já vimos que essas frases nos remetem ao amor universal, nos remetem ao perdão, né? Quando nós falamos em inimigos, nós já temos que pensar em perdão, e nos remete à caridade. O que é a caridade? É a prática do amor. É fazer ao outro, como repetiu várias vezes aqui as frases, é fazer para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse para mim. É olhar o meu próximo sentindo
me identificando com ele através da sua dor, através das suas necessidades, através daquele olhar tão triste, que eu tenha um olhar de amor para ele, para que eu possa sentir as mesmas coisas que eles estão sentindo. E não é só ficarmos no sentir, né? É nos colocar em prática esse sentimento, esse olhar para o meu irmão, um olhar de amor, é colocar em prática, vendo o que ele está necessitando. Ele está necessitando de alguma coisa material? Vamos proporcionar-lhe, se nós tivermos condições. Ele está necessitando de ser ouvido? Vamos oferecer os nossos ouvidos para que ele possa desabafar. Ele está precisando de uma prece? Vamos elevar o nosso pensamento para ele, vamos fazer uma prece, pedindo a Deus que o ampare. E a gente sabe que Deus, nosso Pai, nos ampara sempre, né? Mas pedindo a ele que o ampare e que ele possa entender o porquê daquela situação, o porquê dele estar sofrendo, e que ele possa entender e que não se revolte. Mas vamos fazer para ele essa parte, fazer com que talvez ele fizesse a mesma coisa para nós, se nós estivéssemos nas mesmas condições. Então esse texto, assim, eu achei muito interessante quando eu abri o Evangelho, e que falava sobre o mandamento maior. E eu costumo sempre dizer, né, meus irmãos, que se todos nós cumpríssemos esse mandamento, nós não precisaríamos de leis civis, que são tão falhas. Se nós seguíssemos só essas duas leis aqui que Jesus veio nos ensinar, né? Ter um amor por Deus acima de tudo, porque foi Ele o nosso Criador. E amar o próximo porque ele é uma criatura de Deus, assim como nós somos. Então, olhar para o nosso irmão com olhos de amor, né? E aí eu tenho para encerrar o seguinte, que o amor faça morada em nossos corações, porque acima de nós está o nosso Criador, que sabe do que nós necessitamos. E nos dá as oportunidades para que a gente possa aprender a amar. Muito obrigada, meus irmãos. Agora, nós vamos passar para as preces e radiações. Irmãos, vamos unir nossas almas confiantes para dedicar nosso pensamento e sentimentos fraternos para quem precisa, quem está carente de saúde e paz. Convidamos todos os irmãos a manterem seus corações e pensamentos vibrando nas preces que faremos a Deus a partir desse momento, em favor daqueles a quem endereçarmos nossas vibrações. Prece para os enfermos. Neste momento, abrimos uma corrente de vibrações em benefício de nossos irmãos enfermos, que se encontram em nossas casas, hospitais, casas de caridade e demais locais onde se acham passando por dolorosas provações. Senhor, pedimos alívio para estes irmãos, que o teu infinito amor permita que os divinos mensageiros possam deles se aproximar, suavizando-lhes o sofrimento. Senhor, se as tuas leis permitirem que possam recuperar a saúde e tenham muita coragem e esperanças sob a tua misericórdia infinita. Prece para os desencarnados. Pai, lembramos com muito carinho dos nossos irmãos desencarnados, pedindo tuas bênçãos a estes irmãos queridos, que possam despertar para a realidade espiritual sob a luz da verdade e de teu sublime amor. Que se esclareçam, se libertem de todas as perturbações, reanimem-se e progridam, envolvidos na força da tua amorosa proteção. Prece para os lares. Pai, precisamos que o teu amor ilumine os nossos lares, afastando as trevas da incompreensão,
dos vícios, do sofrimento, das perturbações espirituais. Ajuda-nos, Pai, a compreender que somos todos teus filhos, formando uma família com quem temos a necessidade de aprender a amar, auxiliando-nos uns aos outros. Que em nossos lares reine a harmonia e a paz, sob as tuas bênçãos divinas. Prece para a paz no mundo. Em ti, Senhor, está a força suprema do bem e da paz que governa o universo. Abençoa os dirigentes de todas as nações, especialmente os do nosso país. Que saibam governar bem sob a tua proteção, no sentido da ordem e da fraternidade universal. Prece de encerramento. Graças, Senhor, por esses momentos felizes e pela assistência amorosa dos bons espíritos. Abençoa-nos. Seja feita a tua vontade. Despede-nos na tua paz. Assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site